Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo pra vocês, é isso aí, e hoje eu lhes trago, tá, um bate-papo gamer sobre os novos lançamentos e as suas especificações de hardware. O que eu vou precisar para rodar os novos games que estão aí todo mundo no hype e a pedido de inscritos, tá? Eu venho fazer esse vídeo para vocês com muito carinho pra gente bater um papo, o que dá para rodar ou não dá e o que a gente recomenda você estar comprando para jogar. Cyberpunk 2077, o que a CD Projekt Red anunciou? Requisitos mínimos, só que ela não especificou nem resolução e não especificou também a questão de FPS. Então a gente não sabe esses requisitos mínimos em que condições vai rodar esse jogo. Eu tô imaginando, tá, na minha bola de cristal, que isso aqui serve para 1080p baixo 30 FPS. Vocês vão me xingar aí nos comentários, mas eu tô imaginando isso. 1080p baixo 30 FPS, tá? E ao longo do vídeo vocês vão entender por quê. Ela está indicando aqui o processador, o i5 3770 ou um FX 8310. Esses dois processadores, eles são bem antigos. Eles equivalem hoje mais ou menos, presta atenção, mais ou menos até o processador que eu tenho, o Ryzen 3 2200. Eu até acho que essas empresas deveriam também colocar esses CPUs antigos, para o pessoal ter uma noção, mas também tinha que colocar as recomendações dos atuais, porque isso pode gerar uma série de confusões, né, nas pessoas, né? Eu acho que elas deveriam ficar mais atentas a essas coisas. Memória 8 GB, eu acredito que essa memória de 8 GB eles estão referindo a Dual Channel, tá? Porque é um jogo muito pesado e principalmente se você tiver AMD, Single Channel não funciona direito, então deve ser uma memória de Dual Channel, Dual de 8, duas memórias de 4 GB, não é apenas uma não. Mas queira Deus que eu queime a minha língua, porque eu sei que tem muita gente que tem apenas uma memória de 8, né? É foda, cara. Placa de vídeo, uma GTX 780 de 3 GB ou uma RX 470. Bom, essas placas é mais difícil ainda da gente mencionar para você o poder delas, tá? Bom, o que eu fiz, cara? Eu tirei o print aqui do User Benchmark de GPU, tá? Do User Benchmark, só pra gente ter uma noção, não é uma coisa precisa, então você não tem como confiar cegamente nisso, só pra você ter uma ideia mais ou menos do que significa as recomendações dessas placas pro Cyberpunk. Uma RX 470, ela é 41% mais rápida do que uma 1050 Ti. Caramba, cara, 40% é muita coisa, bichão. Então, assim, 1050 Ti para Cyberpunk 2077 vai ser punk. Eu acho que não vai rodar, não. Acho que vai dar ruim, tá? Vai ser complicado. Então, não tô querendo aterrorizar quem tem, não, mas é a realidade. Vocês estão observando aí. Com relação a GTX 1650 comum, a RX 470 é 9% superior. Então, veja bem. A RX 470 ela é superior tanto a 1050 Ti quanto a 1650 comum. Só que aqui tem um parêntese que eu vou fazer. A arquitetura da 470 é de 2016, é muito antiga. Já a arquitetura da 1650 é de 2019. Então, com certeza deve ter otimização das Turins para Cyberpunk. Então a 1650 deve rodar sim. Deve ser ali a mínima placa da Nvidia rodando o Cyberpunk 2077. Já deixo vocês um pouquinho mais tranquilo com essa notícia, tá? E quando a gente pega e compara a RX 470 com a 570 é 9% superior a 470. Então, com certeza, a RX 570 deve rodar Cyberpunk 2077, mais ou menos o mesmo desempenho da 1650 comum. Apesar da 570 ser mais rápida que a 1650 comum, eu não sei se a AMD vai otimizar muito bem essa placa não, porque é uma placa já de 2017, mais antiga, tá? Tem a questão da arquitetura, né? Tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, mas eu só trouxe isso aqui pra gente ter uma noção, mais ou menos, do que significa uma 470. Agora, os requisitos recomendados para jogar o jogo, eles falam num i7 4790, ou um Ryzen 3 3200G, olha que interessante. Até assustei, né, a recomendação de uma APU como recomendável para o Cyberpunk, né. Como a empresa não especificou FPS nem resolução, a gente tá
imaginando, tá, que ela tá falando aqui em 1080p 60 porque todo mundo busca no universo de PC no mundo todo. Memória 12 GB, isso aqui até chamou minha atenção, achei interessante, que isso aqui é um Dual Flex, é um pente de 8 mais um pente 4. Eu recomendo realmente você ter um Dual de 16, seria uma coisa mais plausível, mas é o que a empresa recomendou, e isso aqui nos dá uma esperança que o jogo não vai ser tão dependente assim de memória RAM, tomara. E placa de vídeo, ela está recomendando aqui uma GTX 1060 de 6 GB ou uma R9 Fury. Bom, GTX 1060 é uma placa muito boa, né, da geração 1000 da Nvidia. E foi a placa de vídeo mais vendida nos últimos tempos. Inclusive, ela tá lá no top, lá nas estatísticas da Steam, tá? Hoje o que mais ou menos substitui uma 1060 vai ser uma RX 580, a 1650 Super ou a 5500 XT. Essas três placas têm mais ou menos um poder da 1060, na verdade elas têm um poder levemente superior. E o SSD aqui que eles estão recomendando é de 70 GB, né? Então quer dizer, aqui no recomendado eles nem falam em HD mais, então realmente HD, na minha opinião, está com seus dias contados, e não é só no Cyberpunk não, nos lançamentos aí também, os outros lançamentos que vai ter aí também já tá pedindo SSD, tá? É o Assassin's Creed Valhalla, né, que eu usou o Valhalla, e ele saiu até umas especificações melhorzinhas, né? Eu achei até interessante isso da Ubisoft, que ela colocou a resolução, a taxa de quadros, o preset. E aqui ela tá falando o seguinte, que as placas de vídeo que ela recomenda para 1080p 30 fps no baixo é uma R9 380 de 4 GB ou a GTX 960 de 4 GB. Aqui já tá mais tranquilo, já tá mais palatável a gente entender o que ela tá querendo com essa proposta. Aí eu te falo o seguinte, 960 é mais ou menos equivalente a uma 1050 Ti. A 1650 deve rodar talvez de um baixo médio esse jogo 1080-30, tá? Processador Ryzen 3 1200 ou i5 4460. Aqui é o seguinte, cara, aqui a Ubisoft recomenda a partir da 4ª geração Intel. Tem um inscrito também pedindo com recomendação de upgrade, me falando que eu achava da 4ª geração do i5. Olha, você tá vendo aí, cara, o Valhalla tá exigindo no mínimo 4460. Então eu te pergunto, daqui um ano vai rodar alguma coisa nesse CPU? Então você vai estar realmente com CPU muito duvidoso, muito limitado, então não vale a pena, pega uma máquina um pouco melhor. E em comparação a esses dois processadores, eu posso sonhar mais ou menos com o meu 2200, é mais ou menos o mesmo desempenho, eu tô falando por alto, tá? Então, quem tem aí o APU Ryzen 3 2200G em Assassin's Creed Valhalla deve conseguir jogar 30 quadros. 8 GB de memória em Dual Channel, tá vendo? É complicado, apenas uma memória de 8 GB não tá dando mais. 50 GB de espaço no HD e é recomendado o SSD também. Outro jogo, lançamento que fala de SSD, então o HD está acabando. Por isso quando o cara fala assim comigo, eu quero comprar um HD, eu falo, pensa bem, porque um HD não tá tão barato. Um HD de 1 TB tá aí R$280 em promoção, só que você compra um SSD de 480, 512 GB no AliExpress por R$250. É melhor você comprar um SSD que é a metade do espaço, mas você ter um SSD do que ter um HD hoje em dia, essa é a minha opinião. Agora, olha só que interessante, a segunda especificação da Ubisoft, ela colocou o nome de recomendado. Então, ó, veja bem, o mínimo aquilo que a gente acabou de falar e agora colocou recomendado. Então, para a Ubisoft, o recomendado é jogar em 1080p 30 fps no alto. Assassin's Creed, uma vez eu vi um diretor do jogo conversando, né, com os desenvolvedores falando que eles desenvolvem o Assassin's Creed para rodar 30 quadros. Eles pensam nele como um jogo de 30 fps, tá? Rodar 30 Assassin's Creed de uma qualidade boa não é uma coisa absurda, tá? Para PC é uma coisa assim, parece que a gente está falando uma insanidade, mas tem alguns jogos que são pensados a 30 FPS. Um deles também é o Red Dead Redemption 2. Tá? Tem jogo que você nem sente tanta diferença de 30 para 60, porque realmente o jogo ele é para ser rodado em 30. Parece que Assassin's Creed é um desses games, e é claro, é óbvio, é lógico que 60 quadros sempre é melhor. Eu não estou falando o contrário, tá? Então 1080p 30 FPS no alto é que a Ubisoft recomenda. E para isso ela recomenda a RX 570 de 8 GB. Ou seja, de 4 GB deve rodar ali no médio, por falta de espaço de VRAM. Tá vendo a diferença às vezes de você ter uma placa com 4, com 8 GB? É isso.
você poder jogar num preset mais alto. E pela NVIDIA, ela recomenda pelo menos uma 1060 de 6 GB. E aí o seguinte, entra naquilo que a gente cansa de falar. A 1060 tem mais ou menos o mesmo desempenho da RX 580, da 1650 Super e da SIG 500 XT. Ou seja, a Ubisoft está te falando o seguinte, ó, esse jogo 1080-30 no alto, você precisa de uma placa de vídeo pelo menos 6 GB. 4 GB deve dar para rodar no médio, ou então no médio alto, tá? Deixando as texturas ali no alto, desabilitando alguma coisa ou outra, colocando uma coisinha ali no médio, entendeu? Processador recomendável 1600, que é o que eu tenho, tá? Ou um i7 4790. Então, aí você observa, porque no Cyberpunk também ele recomendou nos recomendáveis 4790, que é um 4/8, se eu não me engano. Ou seja, o processador, cara, você tem aí o i3 10100, tá? Com 4/8, ou você tem aí até mesmo o 9100F, que ele empurra muitos frames também, ou você tem aí o 1600, 2600, tá? O 5500. Todos esses processadores ele está prometendo pelo menos 1080p 30 no alto. Também Dual de 8, né? E SSD ela já recomenda já direto, ó. Agora, a recomendação alta mesmo, né? 1080p 60 fps no preset alto. Então, para você alcançar 1080p 60 no alto, ela te recomenda uma Vega 64 de 8 GB e uma GTX 1080 de 8 GB. Punk, hein, cara? Bom, quem não sabe, tá? A Vega 64, ela equivale mais ou menos aproximadamente a uma RTX 2060 ou RTX 2060 Super. Enquanto que a GTX 1080 ela equivale aproximadamente a uma RTX 2060 Super e RTX 2070. Eu tomei um susto quando eu vi isso aqui, eu achei isso aqui meio bizarro, tá? Porque isso aqui é 1080p 60 fps no alto. Eu acho que eu só perdeu meio aqui a noção, cara. Tá meio bizarro essa recomendação aqui. Isso é placa pra caralho pra você rodar nessa configuração, cara. A gente observa aí processador 1700, né? Ou um i7 6700. Aqui que eu fiquei meio assim, sei lá, esquisito. Porque o 6700 ele é um 4/8 ainda, né? É estranho, né? Se não me engano, o 6700 ele é 4/4 ainda. Ele é em 4/8, ele é um quadricore ainda. E o 1700 era um octa-core, quer dizer, eu achei estranha essa recomendação do processador também. Eu creio que isso aqui foi um vacilo, eu creio que deve rodar aí 1600 AF, 2600, 3100, 3300, 3500, 3600, deve rodar aí até o 900 se bobear, porque o processador ele que entrega a taxa de quadro, 60 fps para o 900 jogos de campanha ele entrega até bem. 9400 deve entregar tranquilo, entendeu? Mais ou menos por aí, pessoal. E ainda Dual de 8. Então acho que a placa de vídeo e o processador achei meio esquisita a recomendação, principalmente na placa de vídeo. Agora, jogo da Ubisoft nunca foi sinônimo de otimização. A Ubisoft sempre foi uma empresa que otimizou mal os seus jogos, né? Todos eles. E ela criou aqui uma recomendação para entusiasta, né? Que ela tá falando aqui em 2K, que é 1440p 60 fps no muito alto. Ela está indicando uma 5700 XT e ela está indicando aqui uma 2080 Super, né? Duas plaquinhas assim fraquinhas. Caramba, cara, que isso. E a gente sabe que a 5700 XT fica ali num limbo entre a 2070 e a 2070 Super, né? Então você vê que você não pode também levar muito ao pé da letra essas especificações assim, entendeu? Lógico que tem algum sentido, mas não é assim ao pé da letra. E ó, pra você ver que no entusiasta ela está indicando já um 3600X. Nada mais é que um 3600 com leve overclock. Quer dizer, ela já me indica para 1440p 60 um 6-core. Então assim, não dá para você levar muito ao pé da letra essas recomendações. Ah, agora a gente precisa de um octa-core. Não necessariamente. Essa recomendação do entusiasta meio que contradiz o que ela recomendou anteriormente. E na recomendação Ultra que ela coloca aqui, ou seja, no máximo, ela está pensando no máximo no Valhalla 4K 30. Cadê 60 fps? 4K 30 você precisa ter. No ultra alto, né, no máximo do jogo, uma 5700 XT. É a mesma placa anterior, o que vai mudar aqui deve ser o CPU então. Ou a 2080, quer dizer, olha que loucura. Ela bugou, é bug soft mesmo. Agora ela está recomendando a 2080 comum. Sendo que para 1440p tinha recomendado agora uma 2080 Super. Ou seja, você precisa de uma placa pior para você rodar em 4K. Não faz sentido, era o inverso, entendeu?
Ai, meu Deus do céu, a Bugsoft é foda. E processador, ela tá falando no 3700X, que a diferença dele pro 3600 é pouca, é 5 FPS, não é tão grande assim. Ou um 9700K, também dual de 16, ou seja, você tendo aí um 3600 e uma 5700 XT, você joga até em 4K, pelo menos a 30 quadros, é isso que ela tá prometendo pro pessoal. Eu quero só ver 4K 60, será que vai ter que ser a 3080? Nossa. E aqui é o seguinte, no Watch Dogs Legion, ela tá recomendando pra gente aqui sem Ray Tracing, tá? 1080p no baixo. Ela tá falando que você tem que ter um i5 4460 ou um Ryzen 5 1400, que também é um 4/8. Esses dois processadores aqui é mais ou menos o poder do 3200G, 2200G, mais ou menos, nós estamos falando por alto, tá? A placa de vídeo que ela está recomendando aqui é a GTX 970 ou a 1650 ou uma R9 290, olha só. Então aqui no Watch Dogs Legion 1080p no baixo, nem a 1050 Ti já deve ficar complicada para 1050 Ti, porque a 1650 comum é superior a 1050 Ti. 4 GB de memória RAM, 4 GB de VRAM, eu tô ficando até doidão, 4 GB de VRAM, tá? E memória RAM dual de 8, tá, 45 GB, ela não tá falando em SSD não. 1080p no alto, ela tá recomendando aqui um i7 4790, que é mais ou menos o resultado, mais ou menos um 10100, tá? Um i3 10100, esse 7, mais ou menos o que vale a ele. Ou Ryzen 1600, então entra aí 1600, 2600, né? 3100, né? Mais ou menos o mesmo poder. Uma GTX 1060 ou uma 1660 Super ou uma 480. Maroto, loucão, né, cara? Essas recomendações aqui. É difícil, porque a diferença da 1060 para 1660 Super é muito grande, né? É estranho isso aqui que ela fez. Agora, a gente pode entender o seguinte, que a 1060 vai rodar em 30, a 1660 Super em 60 FPS, pode ser. Uma outra coisa também que eu vou comentar com vocês é o seguinte, observem que a 1060 ela está indicando de 6 GB e a 1060 é equivalente a 580, mais ou menos equivalente a SIG 500 e a GTX 1650 Super, porém ela recomenda no mínimo 6 GB, ou seja, o alto no Legion vai pesar um pouquinho na VRAM. Então, a SIG 500 de 4 GB ou a 1650 Super de 4 GB, você vai ter que fazer um médio. Talvez até vai conseguir fazer um médio alto. VRAM 6 GB de VRAM, dual de 8. Em 1440p ela recomenda o i7 9700 ou o Ryzen 5 3600. Uma RTX 2060 Super ou uma 5700. Complicado, hein? 1440p alto. VRAM ela recomenda 8 GB e um dual de 16. E no 4K Ultra, o máximo, ela recomenda o 9700K ou 3700K. Recomenda uma 2080 Ti e uma 3080. Nossa senhora. Recomenda uma VRAM de 10 GB e dual 16. Nossa, pai. E com Ray Tracing, o que ela recomenda? Em 1080p no alto, ela está recomendando o i5 8400, que hoje em dia, né, mais fácil vocês entenderem o 9400, 10400 ou o Ryzen 5 2600, que também pode ser o 1600AF, que é mais ou menos o mesmo processador. 3100 é mais ou menos a mesma performance, tá? E uma RTX 2060. Então, quer dizer, é capaz de eu conseguir jogar aí 1080p alto com Ray Tracing, é capaz. Fiquei meio aliviado. VRAM 6 GB e dual de 16. Interessante, cara. Em 1440p no muito alto, ela recomenda o 9700, 3600, RTX 3070 e uma VRAM de 8 GB. Estranho porque se a gente observar em 1440p no alto, ela estava recomendando a mesma quantidade de VRAM, né? Só que aí ela está recomendando aqui uma placa de vídeo mais parruda para rodar esse Ray Trace. Dual de 16. E no 4K Ultra, eles estão falando do 9900K ou 3700K. Uma RTX 3080, 10 GB de VRAM e 16 em dual. Assim, como vocês observam, né, os jogos estão cada vez mais pesados, então assim, o mínimo hoje, 1080-60 na minha opinião, que pode até fazer um pouco menos dependendo do jogo, que esses 3 jogos são bem pesados,
é a 1650 Super, 580 ou então assim de 500 XT. Abaixo disso já tá ficando complicado pra gente indicar, entendeu por quê? Mas é isso aí, não se assuste, eu vou trazer todos esses games aqui no canal. O Legion eu devo comprar nos próximos dias para trazer no final do mês. O Valhalla eu já comprei o Rolinha, entendeu? Eu já comprei o Cyberpunk. Então tudo isso aí vai rolar no canal do Giga. Agora a APU tá complicado, né, pessoal? Acho que a APU não vai dar nem para abrir o jogo. Mas nós vamos tentar, nós vamos fazer a loucura de tentar, né? Nós somos guerreiros. É isso aí, Deus abençoe a vida de você. Eu acredito que a APU com a plaquinha de vídeo aí deve rodar sim, tá? Mas não deve rodar naqueles, né, gráficos 5 estrelas, mas deve rodar. E é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Deus abençoe a vida de você. Tudo de bom sempre. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu.